Abra a Bíblia em Gênesis capítulo 21. Essa pregação, eu me surpreendi com ela, porque há um ano atrás, eu fui chamado para falar sobre o cuidado de Deus com as crianças, numa instituição aqui chamada Diaconia. E quando foi essa semana, eu fui para uma reunião lá e elas disseram: olha, pastor, a gente fez uma campanha, aí me mostraram a camisa, com o tema daquela palavra que o senhor trouxe o ano passado: choro que clama por direito e proteção. E eu tinha me esquecido dessa fala, né? Mas quando vi a camisa, lembrei, e eu disse: bom, então eu vou pregar isso para a Igreja Batista em Coqueiral também. É um dos textos mais surpreendentes da Bíblia, e a gente vai falar de um sujeito chamado Ismael, que ele é esquecido e injustiçado na sua história. Mas esse camarada, além de ser um grande homem, grandemente abençoado por Deus, ele tem um papel na história da humanidade muito importante. E a gente esquece a história de Ismael, como a gente esquece a história de tantas e tantas outras crianças, muitas vezes porque essas crianças, como Ismael, era negra, pobre, filho de pobre, e a gente foca a nossa atenção na criança que muitas vezes tem uma família rica, uma família importante, mas Deus é aquele que não faz acepção de pessoas. Deus é aquele que olha para todos nós com igualdade, ou melhor, com equidade, que é diferente de igualdade. E eu acho que o Senhor, eu tenho certeza absoluta que o Senhor tem coisas muito especiais para nos dizer a partir dessa palavra. Então, Gênesis capítulo 21, dos versículos 8 ao 21. Gênesis 21, de 8 ao 21. Cresceu o menino e foi desmamado. Naquela época, essa história é muito antiga, essa história tem mais de 4.500 anos, mais de 4.500 anos, as pessoas ricas davam festa, assim como hoje, as pessoas ricas dão festa para tudo, né? E esse menino aqui que a Bíblia está falando é Isaac, e o pai dele era Abraão, e ele era muito rico, e só o fato do menino não precisar mais mamar foi suficiente para Abraão fazer uma grande festa. Eu lembro que de vez em quando a gente faz festa de aniversário de 1 ano, né? Interessante, a nossa criança está ali com 1 ano olhando a festa e não sabe nem o que é que está acontecendo, e a gente gasta uma fortuna, mas faz a festa de 1 ano porque é a festa de 1 ano, tem que ficar na foto. E também porque é especial, são nossos filhos. Mas esse menino aqui, Isaac, era um menino muito especial, porque ele era filho da esposa legítima mesmo de Abraão, Sara. Então, quando ele foi desmamado, a gente não sabe a idade, 2 anos, 3 anos, a gente não sabe a idade. Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaac foi desmamado. Versículo 9: ora, Sara viu brincando o filho de Agar. Quem era Agar? Agar era uma escrava de Abraão, que Sara, achando que ela não poderia ter filho porque já era velha, fez Abraão ter relações sexuais com a sua escrava para ter um filho. Naquela época isso podia, naquela cultura isso podia, sendo que até o filho da escrava não pertencia à escrava, pertencia à senhora. Então Ismael, que nasceu de Abraão e Sara, tecnicamente era filho de Abraão e Agar, tecnicamente era filho de Sara, porque Sara mandava em Agar. Então Sara viu brincando o seu filho Agar, ou filho de Agar, a egípcia, que esta dera à luz de Abraão, e ela disse a Abraão: manda fora, expulsa esta escrava e o seu filho, porque o filho desta escrava não será herdeiro com o meu filho Isaque. Era apenas uma brincadeira de um irmão adolescente com um irmão criança. Nessa altura do campeonato,
Ismael devia ter seus 16 anos, e foi brincar com seu irmãozinho de 2 anos no dia da festa. E a Bíblia diz aqui no hebraico que ele estava rindo com Isaac. E Sara, quando viu isso, ficou preocupada, com inveja, e disse a Abraão: manda embora a escrava e o seu filho, porque eu não vou deixar que a herança do meu filho seja dividida com esse menino preto, filho dessa mulher preta, que não passa de uma escrava. Versículo 11: pareceu isso bem duro aos olhos de Abraão, por causa do seu filho Ismael. O hebraico diz assim: isso parecia excessivamente mal aos olhos de Abraão, por causa de Ismael. 12: Deus, porém, disse a Abraão: não se preocupe tanto com isso, porque por causa do filho e da escrava. Em tudo o que Sara te diz, escute a sua voz, porque em Isaque será chamada a sua descendência, mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto ela é da tua linhagem. É da tua linhagem. 14: então se levantou Abraão de manhã cedo, e tomando pão e uma botija d'água, deu a Agar e a Ismael, e colocando-os sobre os ombros de Agar, também deu ao menino e despediu os dois. E ela partiu e foi andando errante pelo deserto de Berseba, andando sem rumo. E consumida a água do odre, era um recipiente de pele de cabra, que guardava a água dentro. Agar jogou o menino, deixou o menino debaixo de um arbusto, de uma árvorezinha pequena, que dava uma pequena sombra, e foi assentar-se depois dele, com a distância de mais ou menos 100 metros, e ela dizia para si mesma: eu não posso ver morrer esse menino. E assim, sentada em frente dele, levantou a sua voz e chorou. Mas Deus ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus, gritando a Agar desde os céus, disse: Agar, por que você está preocupada? Não fique com medo, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde ele está. Se levante, pegue o menino, tome pela mão, porque dele eu farei uma grande nação. E abriu os olhos de Agar, e ela viu um poço, e foi encher de água o odre, e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, que cresceu, e morando no deserto tornou-se flecheiro, atirador de flechas. Ele habitou no deserto de Parã, e a sua mãe tomou-lhe uma mulher da terra do Egito. Amém? Vamos entender essa história agora, quais as aplicações que ela tem para a nossa vida. Mas é uma história fantástica, 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 fantástica. Me chama muita atenção quando o anjo diz: Deus ouviu o choro do menino, porque Agar estava clamando, chorando, mas Deus ouviu o choro do menino. Quem foi Ismael? Ismael foi filho de uma negra, escrava, e ele foi fruto de um erro, de uma mulher que queria garantir seus próprios direitos. Isso é em Gênesis 16. Em Gênesis 15, Deus tinha dito para Abraão, que mesmo que Abraão e Sara já fossem velhos, ele daria uma descendência de filhos a Abraão. Mas Sara não quis esperar pela promessa do Senhor. Sara não quis confiar na promessa do Senhor, e usou uma estratégia da lei da época. A lei da época dizia que, se o meu marido, no caso aí o marido de uma mulher, né, tem um filho com a escrava, o filho da escrava é meu, então esse filho passa a ser meu, e nós poderemos dar um jeito na promessa de Deus. Ismael é fruto de um erro de uma pessoa que não acreditava em Deus, ou na promessa de Deus, de um erro de uma pessoa que quis botar os pés pelas mãos, de um erro de uma pessoa que passou a carroça na frente dos bois, tomou a frente de Deus, do propósito de Deus para as suas vidas, ou para a sua vida. Queridos e queridas, quantas crianças não são filhas de erros de adultos? Você conhece alguma? Você conhece alguma criança que é filha de um estupro? Você conhece alguma criança que é filha de adolescentes inconsequentes,
com 14 anos, com 15 anos, que vão ser crianças cuidadas por crianças? Você conhece alguma criança que é filha de uma noitada numa balada, que quando nasce não tem nem o prazer de conhecer seu pai, porque seu pai é um inconsequente, seu pai é um drogado, muitas vezes antes de nascer seu pai morre? Você conhece alguma criança ou crianças que são filhas do mesmo pai e de mães diferentes, numa mesma família? Ou crianças que são filhas de uma mesma mãe, mas cada uma tem um pai diferente por inconsequências daquelas mães? Nós, assim como Sara, continuamos cometendo tantas vezes os nossos erros, e as nossas crianças, que são inocentes, pagam o preço pelos erros das nossas mãos. Lembro que quando eu era criança, meu pai chegava com o salário e dizia: Fátima, esse dinheiro aqui é para o feijão, para o arroz, para a farinha, para o óleo e para o osso, e esse restante do dinheiro é para a cerveja. E eu fui criado numa pobreza extrema, não necessariamente porque na minha casa não tinha dinheiro, mas porque meu pai usava o dinheiro sagrado para a cerveja do fim de semana e praticamente a sobra para o básico que a gente precisava ter. Eu vim saber o que era um creme dental, eu vim saber o que era tomar banho com sabonete, eu vim saber o que era um papel higiênico na minha juventude, porque meu pai não se permitia comprar essas coisas, porque esse dinheiro era o dinheiro da cerveja, era o dinheiro do queijo, era o dinheiro do fim de semana com os amigos. Lógico que, para a honra e glória do meu Senhor, vocês sabem da relação que eu tenho com meu pai, e isso não ficou no meu coração nenhuma mancha ruim, mas eu sofri por causa de inconsequência de adultos. Aquele menino Ismael nasce por causa de um erro de um adulto. Cabe aqui uma palavra agora para os pais: cuidado com os seus erros, porque os filhos que nós lançamos no mundo são responsabilidade primeiramente nossa, e nós não podemos fazer com que os nossos erros castiguem os nossos filhos, que eles paguem o preço pelas nossas inconsequências. Então Ismael nasce por causa da inconsequência de uma mulher invejosa, prepotente, que não acreditou no poder de Deus e botou os pés pelas mãos. Para completar a história, essa mulher que nós endeusamos, todos nós endeusamos Sara, ela foi a mulher que foi a representação de tudo que era mais maligno na vida daquela criança e consequentemente na sua adolescência também. Foi por causa de Sara, não por causa de Abraão, que Ismael comeu o pão que o diabo amassou, e quando o pão que o diabo amassou não existia mais, ele foi jogado pela sua mãe debaixo de um arbusto para morrer de fome e de sede na ausência da sua mãe. Lógico que Abraão também é consequente. Mas você sabe o que significa o nome Ismael? Alguém aqui sabe o que significa o nome Ismael? Alguém botou o nome Ismael num filho? Deus conosco é Emanuel. Emanuel. Tudo que termina com El é Deus. Então Ismael é Deus alguma coisa. Ismael significa Deus ouve. Deus ouve. Deus ouve. Aquele menino que era filho da escrava, mais um negro, que é a raça mais injustiçada de toda a história, que muitas vezes não teve o ouvido de ninguém, a ponto de ser lançado debaixo de um arbusto para morrer. Nós não podemos esquecer que o nome dele significava Deus ouve. Deus ouve, Deus ouve, Deus escuta. Veja o versículo 14. Então se levantou Abraão de manhã cedo e, tomando o pão e o odre de água, os despediu, pondo essas coisas sobre ela, despediu também o menino, e os dois foram andar errantes no deserto de Berseba. Preste atenção no outro erro. Criança, fique bem atenta, que daqui a pouco eu quero falar especificamente para você, criança. Por enquanto eu estou falando muito para os adultos, daqui a pouco eu quero falar para as crianças especificamente. Abraão era um homem muito rico, muito rico. Abraão não podia ter cometido o erro de dispensar o seu filho e a sua concubina com um odre. Odre era um negócio, eu botei uma foto de um odre aí, no segundo slide. Isso era um odre, era feito de pele de cabra. Está aí, isso aí deve caber 3,5 litros, 4, 5 litros d'água. Num deserto, um
adolescente e uma mulher com uma sacola de pão e um negócio desse de água, Abraão não podia ter feito isso. Abraão era riquíssimo, Deus tinha feito Abraão a prosperar. Abraão tinha uma coisa que na época só tinha quem era rico, ele tinha camelos. Quando ele manda o seu principal servo buscar uma esposa para o seu filho, ele manda numa caravana, para Isaac, numa caravana de camelos, com joias, com comida, com especiarias. Mas na hora de despedir o seu filho, ele despede o seu filho com uma sacola de água e um pão maior. Por isso que eles foram andar errantes no deserto, pela inconsequência de um pai de família que além de ter se deixado embebedar por uma mulher invejosa, poderia ter feito diferente. Ele poderia ter pego ali 2, 3 servos, como ele fez quando foi sacrificar Isaac. 2, 3 servos, podia colocar ali 2, 3 mulas, com comida naquela mula e dizer: minha filha, eu vou mandar você embora, porque eu tenho que mandar, eu não posso acabar aqui essa relação com minha esposa, eu não posso, mas vai embora com meu filho. E Abraão gostava de Ismael. Vai embora com meu filho, eu não sei para onde você vai, mas tem comida aqui e água para onde você for. Ele podia ter feito isso, não ia significar nada. Eu poderia restaurar aqui de novo o exemplo do meu pai, que despedia a minha mãe com feijão, arroz, farinha e osso. Mas eu posso também pensar em tantos exemplos aqui, de pais que despedem seus filhos, suas esposas, sem nada nas mãos. Sem nada nas mãos. E às vezes, nem um pão e nem uma água. Vem exemplos na minha cabeça aqui, mas eu não vou dizê-los porque essa pregação é filmada. Abandonado a pão e água, quando era o filho do homem mais rico da região, Ismael. Mas se lembre, o que significava o nome de Ismael? Deus ouve. Veja o versículo 15: e consumida a água e o odre, Agar deitou o menino debaixo de um dos arbustos. Eu não sei se você já passou fome, mas quem já passou fome sabe que de noite, quando não tem o que comer, o que é que você tem que fazer? Dormir. Meu pai passou muita fome, e minha avó dizia: meu filho, vá dormir que passa. Quando você não tem o que comer e anoitece, você tem que dormir. E aquela mãe fez isso com aquela criança, botou ele numa sombra, talvez pensando que ele dormisse para acordar morto, para não ver o seu filho dormindo. Mas até essas crianças que hoje são abandonadas com fome, também são tantos e tantos Ismaéis, que significa o quê? Deus ouve. 16: e foi assentar-se na frente dele, a uma distância grande de 100 metros, para não ver o menino morrer. E assim sentada levantou a sua voz e chorou, mas Deus ouviu a voz do menino. Diante da morte, Deus escuta a voz da criança. Agora eu quero falar aqui para todas as crianças. Todas as crianças. Isso, Belinha, muito bom. Todas as crianças. Quando você, criança, está passando por algum momento de dificuldade, de tristeza na sua vida, que você chora, porque você é criança e você não pode fazer nada a não ser chorar. Você não pode fazer seu pai se casar de novo com sua mãe, muitas vezes. Não pode. É a vida. Você não pode fazer seu papai voltar. Não pode, é a vida. Um dia é que você vai se encontrar com ele, mas ele não volta, é a vida. Você não pode fazer... lembro que o grande sonho da vida de Erivaneide era ver Marli de novo com o pai dela, porque isso é o sonho de todas as crianças, mas não teve condição, não pôde, mas isso é a vida. Tem coisas na vida que a gente não pode mudar. Às vezes nem nós, os médios, nem os grandes, podem mudar. Mas Deus tem um coração exclusivo para escutar uma criança quando ela chora. E aí, criança, quando você chora orando pelo seu papai ou por sua mamãe ou por qualquer outra circunstância da sua vida, pode ter certeza que assim como aquele menino que se chamava Ismael, e o que é que significa Ismael?
Vou fazer essa pergunta no fim, hein? Deus ouve também a todas as crianças que clamam. E o que me deixa encantado nesse texto é que Agar também estava orando, Agar também estava clamando. Ismael não, Ismael estava chorando. Ela colocou o seu filho lá longe, 100 metros, gente, criança, 100 metros é quase daqui para a pracinha, viu? Não tem a pracinha aqui no fim dessa rua? 100 metros é daqui para ali quase. Ela deixou o menino lá e foi chorar e orar e clamar a Deus, mas quando Deus vem, ele diz: ouvi o clamor da criança. Então, outra coisa que eu quero dizer para as crianças: não parem de orar pelos seus papais, pelas suas mamães, não parem de orar pelas circunstâncias das suas vidas, porque Deus escuta o choro e a oração das crianças. Porque Ismael significa Deus ouve. Tá bom, essa história está triste demais, vamos para a parte boa dela, não é isso? Porque depois que Deus ouviu, deixa eu só trazer umas informações aqui interessantes antes de eu passar para a parte da esperança, porque eu não posso terminar essa pregação falando só da coisa ruim que aconteceu na vida daquele adolescente e daquela mulher. Mas olha, não sei se você sabe, mas a cada hora 1.800 crianças a cada hora morrem no mundo de fome. A cada hora 1.800 crianças. 15 milhões de crianças morrem no mundo todo ano de fome ou de desnutrição. 133 mil crianças com menos de 5 anos morreram em 2012 na Somália de fome. E aqui no Brasil ainda tem crianças morrendo de fome. E cabe não só a Deus ouvir o clamor dessas crianças, mas a igreja ouvir o clamor dessas crianças. Eu escutei esses dias uma pregação de um pastor, que ele era pastor de uma igreja muito bonita, muito grande e muito rica. A igreja tem ar-condicionado, a igreja tem um templo fantástico, caríssimo. Essa semana eu visitei um que só de ferragens gastaram 350 mil reais, só de ferros. E eu falo agora para você e falo agora para as pessoas que vão me ouvir depois na internet, especificamente para igrejas e pastores. Às vezes nós estamos juntando dinheiro para comprar luxo, quando tem crianças morrendo de fome nessa nação, e muitos de nós não fazemos nada, principalmente nós pastores e nós igrejas. Deus está esperando que a igreja também escute o choro das crianças. Vamos para a parte boa. Porque, irmãos, quando Deus ouve, Deus não só fica ouvindo, mas Deus se move. Quando Deus ouve, Ele não fica só prestando atenção, mas Ele faz alguma coisa. Êxodo 3, versículo 7 em diante, traz uma passagem que eu admiro demais. Que quem estiver assistindo a novela Os 10 Mandamentos, quem está assistindo a novela Os 10 Mandamentos? Pronto, beleza. Faz parte dessa história da novela Os 10 Mandamentos. Eu acho que isso é desde o começo da novela. Quem é perito na novela vai me dizer se a novela mostrou. Mas Êxodo 3,7 diz assim: então disse o Senhor, com efeito tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exploradores. Por isso eu conheço os seus sofrimentos, e eu desci para livrar das mãos dos egípcios, e para fazer subir daquela terra, para uma terra boa e espaçosa, e que tem comida e bebida à vontade. Isso passou na novela? Pronto. Então Deus não é o Deus só que escuta, Deus é o Deus que escuta e age. Amém, querido? Deus não só está ouvindo o seu clamor, Deus não só está ouvindo a sua súplica. Se você hoje aqui se identifica com Ismael, ou se identifica com Agar, saiba que Deus não é o Deus só que escuta, Deus é o Deus que escuta e age. E Deus agiu na vida daquela dupla. E Deus no versículo 18 diz: se levanta Agar, levante o menino e tome ele pela mão, porque eu farei dele uma grande nação. E Deus abriu os olhos dela, e ela viu um poço, e foi encher de água o odre para o menino beber. Preste atenção aqui nessa coisa. O que foi que Abraão deu para Sara e Agar, para Ismael e Agar, para eles levarem para o deserto? Um pão e o que de água? Um odre.
3 litros, 5 litros. E quando Deus intervém, o que é que Deus entrega de água para aquela mulher e para aquele menino? Um poço. Você sabe a diferença de um poço para um odre? Porque o odre, quando você bebe aquela água num dia, se acaba, fica só a catinga do couro de vaca, ou do couro de cabra, ou do couro de carneiro. Mas o poço, quanto mais você tira a água do poço, o que é que acontece no poço? Mais água aparece no poço, porque o poço tem vida própria. O poço tem um lençol freático que pega nele, e você pode beber água do poço, porque vai vir mais água do poço. Isso significa que muitas vezes na vida, preste atenção nisso, muitas vezes na vida nós estamos chorando por causa de um odre que secou, mas Deus tem para nós um poço que não seca. Deus não nos dá migalhinhas de injustiça, mas Deus nos dá aquilo que nós precisamos para a nossa manutenção. Eu acho isso fantástico, porque o Deus que ouve o choro do menino não entrega um outro odre com água para o menino, mas Deus entrega um poço para ele se deleitar na água, porque Deus atende o clamor dos injustiçados. Se você estiver sendo injustiçado, saiba de uma coisa: Deus atende o clamor dos injustiçados. E a palavra diz no versículo 20 que Deus estava com o menino que cresceu e foi morar no deserto, tornou-se flecheiro, habitou no deserto de Parã, arranjou uma esposa, cresceu na vida. Criança, adolescente, você vai crescer um dia. Você vai crescer um dia. E Deus está contigo, amém? Um dia você vai crescer. Um dia você vai ter sua casa. Um dia você vai ter seus filhos. Esses dias eu estava conversando com um jovem que não teve a alegria de viver com o pai. E ele disse: pastor, a minha maior esperança é ser pai. Eu não quero mais nada na vida a não ser além de ser pai, porque eu quero dar para o meu filho tudo aquilo que meu pai não pôde ter dado para mim. E o que é interessante na vida de Ismael é que a mesma promessa que Deus faz para Abraão, Deus faz para Ismael. Só que a promessa na vida de Abraão leva 3 gerações para ser cumprida, e Deus cumpre a mesma promessa que ele vai cumprir na vida de Abraão, lá no seu bisneto. Deus cumpre na vida de Ismael. Ou seja, Deus se antecipa, e as bênçãos que Deus tinha para Abraão, que só quem vai conseguir é Jacó, que é o bisneto de Abraão, Ismael recebe. Veja, se você quiser folhear, capítulo 25, versículos 16 a 18 diz: estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus acampamentos, 12 príncipes segundo as suas tribos. A quem foi que Deus deu 12 filhos da descendência de Abraão? Abraão, Isaque, Jacó. 3 gerações. Abraão não viu a promessa. Abraão recebeu a promessa no seu bisneto, mas Abraão não viu. Ismael viu, e teve 12 filhos, e cada um dos 12 filhos foram ser gerentes, cuidadores de 12 nações. E os filhos de Ismael, os filhos do filho da escrava, os filhos do que não tinha nem o pão que o diabo amassou para comer, os filhos dele se tornaram príncipes. Veja o versículo 17. E estes são os anos, a gente vai continuar, mas no 17 diz: e estes são os anos da vida de Ismael, 137 anos, e ele expirou, e morrendo foi congregado ao seu povo. Isso é sinônimo de bênção na Bíblia. Maldição na Bíblia: as pessoas eram comidas pelas feras do campo, mas o abençoado ia para a cova dos seus pais. 18. Eles então habitaram desde Avilá até Sul, que está em frente ao Egito, com quem vai na direção da Assíria. Assim Ismael se estabeleceu diante da face de todos os seus irmãos. Não foi nesse versículo aqui que diz que ele teve 12 filhos que cuidaram de 12 nações e foram 12 príncipes, mas eu escolhi esse 18 porque diz: Ismael se estabeleceu diante da face dos seus irmãos. Você sabe o que é isso? É o filho que foi desprezado, que prosperou diante da face dos seus irmãos.
E ele não morava junto, aliás, longe dos seus irmãos, não, ele morava perto, geograficamente era perto. E a Bíblia diz: Ismael se estabeleceu diante da face dos seus irmãos. Ismael teve muito mais abençoamento na sua vida do que o próprio Isaac, que era o filho principal, pelo qual a mãe de Isaac determinou que Abraão expulsasse. Ele se estabeleceu diante da face dos seus irmãos, 12 filhos, 12 tribos, 12 nações, se tornou próspero na vida. E uma coisa interessante, que aí eu termino, está em Gênesis 25, 9. Alguém quer ler? Gênesis 25, 9, o que é que diz? Sepultaram Abraão, Isaque e Ismael, seus filhos, na caverna de Macpela, no campo de Efron, e por aí vai. Sabe o que é que isso significa? Que quando o pai de Ismael morreu, Ismael o honrou como pai. Isso significa que Ismael se tornou um homem que pegou todas aquelas desgraças que aconteceram na vida dele e não se deixou afundar por aquelas desgraças, mas ele se tornou um homem com o coração puro. E quando seu pai morreu, ele veio na presença do seu irmão, que talvez foi ali tecnicamente o principal culpado, mesmo sem ter culpa, ou sem ter dolo, o principal culpado por aquela separação, mas ele veio e sepultou os seus pais. Abraão teve mais filhos, Abraão depois teve mais filhos, se eu não me engano, mais 8 filhos, mas esse texto destaca Ismael e Isaque, não é nem Isaque e Ismael, é Ismael e Isaque, e coloca Ismael como filho principal, e foi ele era 14 anos mais velho do que Isaque, foi ele que veio e sepultou o seu pai, não guardou rancor, criança. Ou então aqui eu falo agora para todos nós, talvez você tenha rancor do seu pai, talvez você tenha rancor da sua mãe, de alguém que te criou, de alguém que foi injusto contigo, de alguém que te fez sair com as mãos abanando, de alguém que te privou de ser a criança que você queria ser. Não guarda rancor não, não guarda rancor não, porque todo mundo pode deixar de escutar o nosso choro, nosso pai, nossa mãe, nossa avó, todo mundo, qualquer pessoa pode deixar de escutar o nosso choro, mas o que é que significa Ismael? Deus ouve. Não guarda rancor de ninguém, não guarda não, porque se você está sendo maltratado hoje, se a vida está fazendo alguma coisa de dificultosa para você hoje, saiba que o Senhor está olhando para isso, e Deus vai fazer prosperar a obra das suas mãos, e um dia você vai ser gente, que você vai olhar para você mesmo e vai dizer: Deus me ouviu. Hoje de manhã, ontem de manhã, eu vim abastecer o carro para ir passar o dia na casa de um amigo. Foi um dia muito gostoso ontem, foi um dia de descanso, foi um dos raros sábados do ano que eu estou em casa, e eu fui curtir um pouco com minha família, com amigos, e eu fui no carro, e de repente Deus me tomou numa visão de olhos abertos, e Deus disse: Zé Marcos, preste atenção, que o que você está vivendo hoje, podia ter sido muito bem um belo sonho da sua infância. Você podia, quando você tinha 8 anos, 9 anos, 10, 11, 12, 13, que foram períodos muito difíceis na minha vida, você podia ter dormido e ter tido um belo sonho, e nesse belo sonho, você ia se ver no seu carro, dirigindo, com a sua vida em paz, sabendo que você tem uma esposa, sabendo que você tem filhos e noras até, sabendo que tem dinheiro para o feijão, arroz, a farinha e o alho e óleo, para a gente fazer um macarrão melhorado, sabendo que você tem amigos, sabendo que você tem paz, sabendo que você tem sossego, que tem uma casa para morar, que tem liberdade para ir e vir, que pode entrar em qualquer canto sem estar devendo às pessoas, seja dinheiro ou seja satisfação, sabendo que ninguém vai apontar o dedo para a sua cara e vai dizer: cabra safado,
tudo que tem hoje é porque roubou. Aliás, eu não tenho muita coisa, né? Mas tudo bem. Mas eu tenho, eu sou poderosamente rico, porque eu não tenho falta de nada. Por isso que eu sou muito rico, não tenho falta de nada. E você podia muito bem ter sonhado com isso. E eu fiquei pensando, realmente, Senhor, se eu pudesse voltar 30 anos no tempo e olhar essa cena e me lembrar dessas coisas que eu estou vivendo agora, ia ser um grande sonho e que eu não ia ter esperança para que ele acontecesse. Hoje eu tenho uma vida muito melhor do que a melhor vida que um dia eu sonhei, porque um dia Deus também escutou o meu choro, porque um dia Deus também olhou para a minha vida, porque um dia Deus também olhou para uma vida de uma criança com 8 anos que teve que trabalhar 23 horas num dia só, que só cresceu até 1,60 m, porque quando tinha 10 anos precisava levar peso de 30 quilos nas costas, porque eu não era para ser grandão, mas eu era para ter aí pelo menos uns 10 centímetros a mais se eu tivesse comido e se eu não tivesse trabalhado na minha infância num trabalho pesado. Mas Deus ouviu. Eu sou mais um Ismael que Deus ouviu, o choro da criança. Todos nós somos Ismaéis, porque Deus escuta o choro de quem clama por direito e por proteção. Todos nós estamos guardados debaixo dos ouvidos atentos do Senhor, independentemente da dificuldade que a vida lançar sobre nós, qualquer que seja. Eu tenho essa vida que passou por alguns sofrimentos, mas o meu pai perdeu o pai quando ele tinha menos de 1 ano de idade, assassinado numa briga de bar. Então meu pai me deu muito mais do que o pai dele deu para ele, porque ele nunca teve a possibilidade de olhar para o rosto do pai. Aqui tem crianças que os pais foram assassinados também. Meu pai, o pai também foi assassinado, e ele nunca teve condição de ver o rosto do pai, mas Deus também ouviu o clamor do meu pai, como ouviu o clamor de Ismael. E assim vai. Eu sei que está vindo aí pessoas na sua cabeça, situações na sua cabeça, e é assim, porque Deus está atento ao nosso choro, amém? Então Ismael, para mim, é um grande homem digno de ser imitado, muito mais do que Isaac, muito mais do que Abraão e muito mais do que Jacó, porque viveu todas as dificuldades da vida, prosperou e não guardou rancor no fim de tudo. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos faça assim, amém?